Em 21 de novembro de 2016, pouco mais de um ano e meio após sua posse, o governador José Ivo Sartori anuncia um pacote para extinguir 9 fundações, privatizar órgãos públicos e demitir servidores. A Fundação Piratini, integrada pela TVE e pela FM Cultura, é uma delas. Vamos reduzir secretarias e racionalizar estruturas públicas em diversas áreas. Todas as organizações deram a sua contribuição ao longo da história. A TVE é uma concessão pública federal de rádio e televisão no estado do Rio Grande do Sul. Também será extinta e seus servidores serão desligados. As coisas não aconteceram com razoabilidade, com razão. As coisas aconteceram por raiva, por ódio, por despeito, por burrice, por qualquer outra coisa, menos, né? Porque não havia razão prática para um governo propor o que propôs. E aí eu lembro que eu cheguei lá no palácio, vi os colegas ali, todo mundo se abraçando, mas ali naquele momento a gente ainda tinha esperança de que a gente ia, né, conseguir de alguma maneira reverter aquilo ali. Era tudo parecia tão absurdo que não era possível que isso fosse acontecer. Um amigo da imprensa aí, local, que era editor de um jornal, aí, enfim, que me ligou uma vez, eu estava vindo para a fundação, até lembro, porque tocou o celular, eu vi que era ele, eu mais ou menos imaginava, porque a gente já vinha conversando sobre isso, o que era. Eu parei o carro na Múcio Teixeira e começou a conversar. E aí ele me contou de uma reunião da Federação, em que a então presidente da Fundação Piratini, a Zara Marques, estava do lado do Eliseu Padilha, o empresariado todo, e a frase do Padilha foi a seguinte: agora somos nós contra eles. Tudo pareceu meio sem sentido, assim, o tempo que a energia, a alma, o tempo, o conhecimento que tu havia despendido até então, tanto esforço, tanto empenho, tanto perrengue, tanta coisa ruim, tanta coisa genial, para terminar numa folha de papel. Eu prestei o concurso para a TVE, para trabalhar na TVE, né? Eu tinha esse desejo a minha visão de realização profissional, pessoal, era trabalhar aqui na TVE. E eu esperava que a partir do momento que eu fui aprovada, que eu fui chamada, que eu entrei, eu esperava que isso fosse ser para sempre, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva de que não fosse, eu nem pensava, nem passava pela minha cabeça que não fosse, né? Estava muito realizada aqui, eu cheguei com uma equipe ótima, já eu me desenvolvi enquanto profissional, tive destaque, fiz especiais, dirigi programas, quer dizer, eu estava vivendo uma fase profissional plena, assim. Eu fiz 2 concursos para a TVE, eu passei nos 2, eu assumi os 2. Eu fiz um concurso lá atrás, no concurso de 2001, passei, trabalhei 7 anos na TVE, me formei como jornalista, como repórter, como cidadã na TVE, né? Fui embora em 2008, assumi outras funções, tive outras experiências profissionais maravilhosas e tal. Trabalhei 6 anos em Brasília, mas algo me dizia que a minha vida era de volta aqui. Né? Então, quando apareceu o concurso da TVE em 2014, era a coisa mais certa, mais óbvia que eu tinha para fazer. Né? E voltei muito consciente daquilo que eu estava deixando em Brasília, mas muito sabedora daquilo que eu queria fazer aqui. Mudei toda a minha vida para voltar para o Sul, com a minha mãe, com a minha filha pequena de 2 anos e meio, acreditando naquela proposta. E assim como eu, quantas pessoas fizeram aquele concurso, gente boa, gente com formação, gente nova, gente a fim de fazer. E a gente teve 6 meses para poder fazer, que foi o último período ali do governo Tarso, que tinha investimento e tal. E quando mudou o governo, a gente já viu que a coisa não ia mais ser do jeito que a gente estava sonhando ali. Então ali já foi o primeiro baque.
na verdade, né? Quando assumiu o governo Sartori, tem aquele vídeo patético dele dizendo, né, vida longa TVE, cínico aquele vídeo, para 2 anos depois propor a nossa extinção, né? A Fundação Piratini, ela presta um serviço público a toda a sociedade gaúcha, ou pelo menos aonde ela chega. Cumpre, em primeiro lugar, um dever e uma obrigação de Estado. Eu só tenho um desejo para compartilhar com vocês todos. Vida longa à Fundação Piratini. Em 20 de dezembro de 2016, a existência da Fundação Piratini seria colocada à prova em votação na Assembleia Legislativa. Sartori tinha maioria na casa. Os servidores tentaram acompanhar a votação. Certo. Que isso, mano? Virou futebolzinho. A gente está aqui próximo à Praça da Matriz, Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, onde hoje à tarde inicia a votação do pacote do governador José Ivo Sartori para o pacote chamado de reestruturação do Estado. Foram distribuídas senhas para os servidores, para que os servidores pudessem acompanhar a votação das galerias, mas eles não estão conseguindo entrar. Estou aqui com a Marta, que é servidora da Fundação Piratini. Ela tem senha, quer nos mostrar, Marta? Aqui uma senha de acesso, foi distribuído conforme as fundações, os sindicatos. Apenas duas senhas por representação sindical. Aqui está toda a representação de todos os jornalistas da TVE e da FM Cultura, e aqui estão todos os radialistas da TVE e FM Cultura. E nem com as senhas, nós, 2 representantes dos nossos colegas, estamos conseguindo entrar. Certo. Bomba, praça, clima de guerra. Calma, gente. Além de psicóloga também, era uma trabalhadora da fundação, então acho que, primeiro, como psicóloga, eu posso dizer o que eu observei, né? Eu fazia alguns atendimentos individuais, eu não era psicóloga clínica, então era um atendimento que eu chamava de acolhimento, né? A pessoa ia conversar comigo individualmente, e naquele período eu passei a receber muito mais servidores. Sim, algumas pessoas, né, eu cheguei a fazer indicação de procurar ajuda, algumas pessoas indiquei, né, atendimento psicológico, outras pessoas eu fiz também a indicação de procurar psiquiatra ou algum médico por causa da questão da medicação. Eu lembro que o que eu mais vi era, uma das coisas que eu lembro de medicação, que eu pensei, nossa, a pessoa vai ter que encaminhar para um médico, é pela questão do sono, né, porque um dos sintomas, assim, do estresse ou, né, tipo, da ansiedade, é um dano no sono, né? Então, ou a pessoa não consegue dormir, ou ela tem um sono todo, né, picotado, ou ela acorda muito cedo e não consegue mais dormir, e isso é muito danoso, né, para a pessoa. Então, nesse caso, eu encaminhei, né, porque a pessoa que estava sem dormir não poderia continuar sem dormir. E outros casos para terapia também, porque eram alguns casos que eu identifiquei junto com a pessoa, enfim, que aquilo já estava se transformando numa situação de adoecimento. Quando te puxam o teu tapete, quando te causam uma injustiça muito grande, assim, né? E que impacta não só a ti, mas a tua família, e tu vê os teus colegas sofrendo e coisa, e adoecendo, né? Alguns passando muito mal, né? A gente, enfim, a gente viveu junto isso tudo, né? Cara, tu começa a ficar meio... Tu começa a ficar meio mal-humorado, assim, tu começa a ficar meio... com aquela raiva, né? Com aquele sentimento, assim, de que as pessoas estão brincando com a vida dos outros, né? Precisei de apoio,
psicológico, né? Passei a fazer acompanhamento psicológico, inclusive com medicação, porque foi algo muito, assim, aquela coisa que tu achava que estava resolvida na tua vida profissional, sabe? Tenho meu espaço, achei meu lugar no mundo, não sairei de lá, a não ser quando for escolha minha, me aposentar, enfim. Aquilo é tirado de ti, né? E essa noção de finitude de algo abre flanco para outras fragilidades que a gente já tem, né? E que vem tudo à tona. Eu vi muitos colegas ali, a gente percebia que era um grupo totalmente doente, assim, né? Totalmente adoecido. E aí tu via todo tipo de reação, né? Gente que se isola, gente que surta, gente que agride os colegas, gente que bebe. Eu lembro de um colega que falou assim que nunca bebeu tanto quanto naquele período, um guri novo, super na boa, super de boa, e que admitiu ali que passou a beber muito. Claro, cada um também vai desenvolver as suas estratégias individuais para lidar com isso. A gente tem as nossas estratégias individuais para lidar com o estresse. Então, vão ter pessoas que vão ter estratégias mais adequadas, outras, né, menos saudáveis, assim. Mas a estratégia coletiva é aquela que vai nos dar uma chance, né, de talvez mudar algo mesmo, era a sensação que a gente tinha, né? E a gente consegue ver que o outro está vivendo a mesma coisa que nós. Então, a gente começa a ver que acho que fica mais fácil, né, para o trabalhador, nesse caso, perceber que o que está acontecendo não é culpa dele, não é responsabilidade dele, né? Então, se eu estou num coletivo, eu estou vendo que todo mundo está na mesma situação que eu, todo mundo, né, está ansioso, está nervoso, isso gerou problema para mim, mas para o meu colega também, né? E todos se sentem de uma forma parecida, a gente começa a conseguir extrapolar e ver, opa, então não é algo meu, né? Eu não tenho um defeito, né? E por isso eu estou me sentindo mal. A força que cada um de nós conseguiu passar para o outro, o acolhimento, né? E o pertencimento, né? A sensação de que tem alguém tentando te expulsar do teu trabalho, mas tu não está sozinho, né? Tem um monte de gente sofrendo contigo, então foi muito importante, com certeza. Se eu não estou enganada, ela começou numa segunda-feira à tarde, a votação. Na segunda-feira de manhã, a TVE recebeu 4 prêmios Ari. Dos 5 trabalhos selecionados na categoria Telejornalismo, 3 são produções da TVE. Em agosto, o TVE Repórter contou as histórias de vida dos imigrantes que estão chegando ao Rio Grande do Sul. Mostrou com exclusividade a chegada de um ônibus com haitianos vindos do Acre e os desafios que eles enfrentam para começar uma nova vida no estado. O acesso ao mercado de trabalho, a construção das moradias e o preconceito. Devido a isso, conquistou o primeiro lugar na categoria Reportagem Geral. A reportagem foi de Angélica Coronel. A cobertura das enchentes no estado também foi premiada, com o 2º lugar na mesma categoria. Num trabalho de edição inovador, nós mostramos o drama de milhares de gaúchos numa compilação dos melhores trechos das reportagens exibidas nos nossos telejornais. O programa ainda explicou as condições meteorológicas que causaram as enchentes e discutiu os efeitos da ação humana nos fenômenos climáticos. Na categoria Esporte, a TVE conquistou o 2º lugar com os 2 programas produzidos sobre a história do Estádio Olímpico. Eu fiquei estupefata com o fato de uma emissora com todas as dificuldades, né, com suas limitações, conquistar 3 prêmios ali numa manhã. Eu saí da cerimônia, tirei meu sapato de salto, vesti a minha camiseta da TVE, né, de combate, atravessei a Praça da Matriz e fui receber bomba de gás lacrimogêneo junto com os meus colegas e com os colegas das outras fundações, né, para lutar
pela não aprovação do projeto. E não adiantou nada, porque à noite o projeto foi aprovado, durante a madrugada. Eu estava na praça, eu consegui entrar na Assembleia, acompanhei alguma coisa, mas a minha aflição era tão grande que eu não sabia direito exatamente onde é que eu queria ficar, né? Eu queria ficar onde a maioria dos meus amigos e colegas estavam, assim. Então eu entrei na galeria num momento de ápice, assim, e saí para tentar levar algum tipo de acolhimento para quem estava lá fora. E na hora do anúncio eu estava lá dentro da Assembleia. Cara, eu só pensava em nós, assim, né? Eu apertei a mão de cada um dos dois colegas que estavam do meu lado e foi a primeira reação que eu tive, assim, de chorar e tentar mostrar para as pessoas que estava todo mundo chorando junto, né? Acho que foi meio isso, assim. Porque era a sensação de luto mesmo, não tinha... Mataram aquilo que a gente sonhava, mataram os sonhos da gente, mataram os planos da gente, mataram a carreira da gente, mataram uma coisa que era fundamental para o Estado. E a gente foi tratado com tanta... A gente foi tão humilhado naquele processo todo, né? Aqueles dias seguintes ali, não poder entrar... Queremos trabalhar, queremos trabalhar, queremos trabalhar, queremos trabalhar, queremos trabalhar, queremos trabalhar. 8 dias após a aprovação do projeto de extinção, a Frente Jurídica, formada por advogados dos sindicatos de jornalistas, radialistas e das outras fundações, obtém uma liminar que impede as demissões. E todos voltam ao trabalho. Uma batalha judicial tem início e se estende até os dias de hoje. Que eles entrem aqui no Rio Grande do Sul, porque são cargos públicos que foram criados por lei na Assembleia Legislativa, então não adiantaria extinguir as fundações, porque não poderia demitir os trabalhadores que são estáveis. Subordinar a TV Educativa e a FM Cultura à pessoa do governador é absolutamente fora de qualquer propósito constitucional. Sobre esse aspecto, o projeto não resiste a um exame diante de qualquer tribunal. Sem se dar por satisfeito, Sartori tenta desmobilizar o forte movimento em defesa da TVE e da FM Cultura, expurgando as principais lideranças entre os servidores para outros órgãos do Estado. Cerca de 50 são afastados. Emocionalmente, para mim, foi mais difícil, porque, como eu disse antes, eu reajo sempre tentando que as coisas melhorem, sempre pensando em buscar alternativas, enfim. E nós estávamos todos juntos tentando reagir, né? A partir do momento que eles fecham as portas, que mandam cada um para um lugar e que juridicamente ficam impedidos de demitir, a insegurança deles impacta na nossa vida completamente, assim, né? Você não sabe... Você dorme sem saber como que você vai acordar amanhã, para onde que você tem que ir. Eu fiquei uns 15 dias em casa, né? O salário correndo e a gente recebendo, sem produzir, o que é uma condição moral muito, muito difícil de aceitar, né? Para quem gostava tanto do que fazia, né? E aí, para piorar,
Parece que não pode piorar, mas pode, porque quando eu fui chamada, quando a minha realocação saiu, eu fui chamada na Secretaria de Desenvolvimento. E chegando lá, eu encontrei com uma recepcionista que pegou meu encaminhamento e disse: olha, a gente não tem nada para ti aqui. Eu acho que tu tem que voltar para onde tu estava e dizer que a gente não tem trabalho nenhum para ti aqui, né? Nossa, aquilo foi horrível. Assim, claro que também a gente sabe que a adrenalina, depois que ela baixa, é que a gente sente a dor, né? Então, justamente por ser um período posterior a tantos eventos e com a coisa fervendo, assim, com os sentimentos à flor da pele, o que vem depois, que é um abismo e uma incerteza gigante, foi a pior parte para mim. Eu acho que se eu não tivesse acompanhamento psicológico naquela época, eu ia pirar, né? Então, só que chegou num determinado momento, teve momentos ao longo desses 2 anos, que a minha própria terapeuta me encaminhou para um psiquiatra. Eu nunca fui muito dada à psiquiatria, porque eu nunca pensei que eu precisasse tomar remédio, mas eu precisei ir para uma psiquiatra para não enlouquecer, né? Eu lembro de ir, de chorar a sessão inteira, e ela, eu nem pedi, ela na hora me deu ali um afastamento de 15 dias e os remédios para tomar. Eu só não tomei porque eu sou muito teimosa, e aí naqueles 15 dias que eu fiquei em casa, eu fui fazer meditação, caminhada, yoga, não sei quanta coisa, e eu consegui me reorganizar. Já tomava medicação, né? Então eu já, bem antes, né? Eu julgava que eu estava assim, razoavelmente controlado, cara. Não precisei, como outros colegas precisaram fazer tratamento especificamente por causa disso, cara. Agora, aquele sentimento sempre tinha, né, cara, da insegurança, de pensar no futuro, assim. E uma raiva, né, cara? Uma revolta muito grande, assim. Fisicamente, né, corporalmente, a gente é preparado para enfrentar situações pontuais, né, de estresse, de problemas, enfim, né. Tem toda uma questão também, né, hormonal, de neurotransmissores, do nosso físico mesmo que é preparado para esse tipo de situação. Só que quando a situação se prolonga, né, o corpo começa a dar um bug ali no corpo, né? Ele não está preparado para passar por isso durante muito tempo. Ele está preparado para passar por uma situação e depois, né, vem a calmaria, vem o relaxamento. Então, eu penso, né, que muitos de nós, né, que eram ou ainda são, né, servidores da Fundação Piratini, estejam sofrendo algumas consequências até hoje, né, por conta desse estresse crônico que a gente chama, né, porque nunca se voltou à situação anterior, que era de eu tenho a garantia do meu emprego, né, então essa área da minha vida está resolvida, se eu quiser buscar uma outra coisa eu busco, mas eu tenho tempo, eu tenho meu salário, eu tenho, sei lá, um financiamento de 15 anos, né, então eu posso contar com isso? Não, né, isso não é mais verdade, então a gente não voltou para aquela situação anterior. A pessoa está numa coisa em suspenso, né? Então, assim, a qualquer momento pode acontecer de eu perder meu emprego. E esse a qualquer momento é o que gera a ansiedade e o estresse crônico, né? Quando eu olho para trás, assim, o que me dói mais é que eu tinha uma filha pequena e eu não tinha paz para criar minha filha, sabe? O que me dói é que eu penso assim, meu Deus, às vezes eu estava tão louca com tudo aquilo, tão surtada, tão nervosa. Quantas vezes eu descontei nessa criança? Quantas vezes eu não tive paz, não tive calma para brincar com ela, sabe? Porque eu tava num estado de nervos, assim, a gente vivia em choque, a gente vivia insegura, a gente vivia com medo, a gente não sabia o dia seguinte o que ia ser. Eu ter voltado para a TV não significou a volta do meu trabalho, né? Que era o que eu gostava tanto de fazer. Né? Eu não tinha mais nem o meu trabalho, nem o meu ambiente de trabalho, nem os meus colegas que trabalhavam comigo, e tinha um trauma, um cansaço emocional gigante, né? Tratado com psiquiatra, calmante, tudo. E aí isso se estendeu um pouco, eu disse, cara,
Acho que encerrou, assim, esse ciclo. Eu não via, naquele momento, nenhuma perspectiva de que isso fosse mudar, assim. Que as coisas que eu tive, que eu encontrei quando eu cheguei aqui, e que eu pensava que existiriam para sempre, elas não existiam mais. E aí perdeu sentido. Nesses 5 anos de instabilidade funcional, muitos servidores escolheram o caminho da demissão por meio de um PDV. Alguns nem tiveram essa alternativa e foram demitidos por não estarem cobertos pelas liminares judiciais. O servidor não é culpado pela crise do Estado. O servidor não é culpado pela crise do Estado. Apesar de eu gostar muito do meu trabalho e ser vinculada a ele, não era a minha meta de trabalho, não era o meu trabalho ideal. Então, eu já tinha aquele trabalho na Fundação Piratini como algo que era por um tempo. Então, né, acho que isso também me ajudou um pouco e logo eu comecei a pensar em procurar outros concursos, né, enquanto houvesse, porque aquilo também nos mostrou que a gente estava se encaminhando para um outro momento, né, do Brasil, eu acho, né, do Estado e do Brasil. Então, eu já pensei, já que eu quero ser concursado, eu vou procurar outros concursos e aí aconteceu que eu, né, consegui passar no concurso que era o que eu queria. Eu nunca me arrependi de ter saído, né? O que ainda me dói é ter saído, né? O que eu queria que o tempo voltasse para eu não ter que ter ido embora, né? Mas não me arrependo de ter ido. E aí eu fui trabalhar justamente tentando fazer fora o que eu fazia aqui, né? Botei em prática projetos pessoais, montei uma produtora e sigo trabalhando como eu trabalhava aqui, sem os colegas, mas firme e forte. A gente trabalha, a gente produz. Eu estou num outro lugar que eu tive muito boas condições de trabalho, de confiança, de respeito. Eu estou do outro lado agora porque a segurança pública, ela recebe investimento, ela tem respeito, ela é uma política séria de governo. Então, a gente vê assim, é assim que o governo trata quando ele valoriza, né? É muito diferente daquilo que eu sempre vivi na TVE, que não tinha valorização nem respeito. Então, agora eu estou do outro lado, assim, nossa, tudo isso de dinheiro, que loucura, né? E tenho condições para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, volta esse pesadelo. Não ter essas pessoas que são parceiras, né? Não ter aqui com a gente é um processo muito difícil e que fragiliza muito o tipo de jornalismo que a gente faz. Saiu muita gente boa daqui, que também foi um plano, né, de desmontar não só a parte de reunião política, como a parte de capacidade de produzir conteúdos, né? Foi um plano desse governo, que é um embrião, né? O governo Sartori, com esse projeto, para mim, é um embrião do que a gente vive hoje, né? Que é o desmonte de tudo que é cultura, de tudo que é ciência, de tudo que é pesquisa, de tudo que é dado, de tudo que é valor cognitivo construído. Tu vai pensando, cara, e vamos continuar resistindo. Enquanto tiver a luta, a gente tá aí, né?
cemitério, cemitério, um pedaço de plutônio. Minha turma se carrega de estudo. A pobreza das ideias, a pobreza das ideias dessa gente. Comanda o shopping center do pai. Então, eu vim de afim as criancinhas do Nordeste, que eu ensino a nos enreda nessa rede de TV. Aos poetas, luz e sombra, chatons e xandons. Aos piratas do subúrbio, galeras do rei. As piranhas, carne fresca, turistas no cio. Aos carecas da Jamaica, nada, nada. Cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Aos piratas do subúrbio, aos piratas do subúrbio, as galeras do subúrbio, as galeras do subúrbio, piratas do rei. Aos piratas do rei, às piranhas do rio, aos turistas do subúrbio.